Equipe For Boss, AutoBlue, você que foi convidado a ser líder de equipe, reconheça a oportunidade que tem para vocês crescerem agora. Nessa oportunidade, a nossa visão muda completamente. Até hoje, nós éramos colaboradores, onde a nossa visão fica focada muito no que vamos receber contrapartida do nosso trabalho. Eu acredito que esse chamado que o Hugo fez para vocês serem líderes de equipe proporciona uma oportunidade de crescimento. Num primeiro momento pode parecer estranho, porém essa estranheza traz responsabilidade. Uma responsabilidade muitas vezes de ouvir outros colaboradores que agora estarão engajados na sua equipe. Uma responsabilidade de ser líder. Ser líder é inspirar os outros a fazerem o que você faz. Ou seja, suas ações serão mensuradas e se tornará um exemplo. Se o seu exemplo é coerente, se o seu exemplo traz resultado, fique tranquilo, a sua equipe vai liderar as vendas nessa empresa. Agora, se o seu exemplo não traz resultado, com certeza aqueles colaboradores que estão abaixo de você vão te seguir e os resultados não serão tão como esperado. Porém, eu acredito que nessa fase, nessa posição, você muda o seu comportamento. Se não mudar no início, vai mudar depois. Por quê? Um colaborador normal, ele tem uma visão restrita e geralmente ele reclama da empresa. Um líder numa posição diferenciada da empresa, ele deve se portar como alguém que representa a empresa. Vou dar um exemplo para vocês. A empresa proporciona algo para os seus colaboradores. Quando estamos numa posição, a nossa cabeça de colaborador, se a gente não gostar daquilo, a gente vai chegar na frente de todo mundo e vai falar: olha lá, olha isso aqui que a empresa proporcionou, isso não tem cabimento. Em uma posição de liderança, em uma posição de gerência, você sempre deve defender a empresa. É o mesmo caso quando você está com um amigo seu. Se houver uma briga, você vai defender o seu amigo e depois você vai dar uma bronca nele se precisar, se ele tiver feito algo que seja fora dos seus valores. Então a posição muda e a nossa postura muda. Outro detalhe importante: qual é a forma que você vai escolher para se manifestar com os seus colaboradores, com a sua equipe? Você vai ser aquele líder do chicote? Você vai ser aquele líder que fala manso, ouve muito, mas aí você ouve muitas reclamações e não tem muitas mudanças? Repare que nenhum, nem o outro tem muitos resultados. Aquele líder que aperta demais os seus colaboradores acaba perdendo a confiança dele. Os colaboradores acabam perdendo o prazer de trabalhar ao lado desse líder. Aquele líder que senta e ouve demais a opinião dos colaboradores acaba ouvindo muita reclamação. E a reclamação, ela perde o foco. Algumas reclamações têm pertinência e devem ser avaliadas. Agora, a maioria delas, elas perdem o foco, porque são reclamações que se dirigem ao ego individual daquela pessoa que está reclamando. Vamos começar a colocar a nossa cabeça como um todo, olhar a empresa como um todo. Existe um exercício que eu quero passar hoje para vocês, que é excelente para que vocês comecem a se integrar com a sua equipe e comecem a respeitar a ideia dos seus colaboradores. Muitas vezes vocês terão, e acredito que por isso o Hugo escolheu vocês, mais experiência do que os outros. E nesse caso a gente faz assim, faz assado e faz por isso. Existem N estudos que mostram que quando as pessoas participam do nosso resultado, participam da decisão, elas se empenham mais, elas dão a vida para que aquilo seja solucionado. Por quê? Ela botou a ideia dela, botou a razão dela naquilo que está sendo construído. E o exercício, que eu acredito ser muito importante, ser praticado uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, é um exercício que você faz com a sua equipe chamado Brainstorm. Nesse exercício, você, líder de equipe, pode ser a pessoa que vai puxar. Será feito numa sala, as pessoas estarão sentadas, cada uma com uma folha de papel ou com post-its que serão colocados pelo líder na lousa em frente a vocês, e uma ideia será dada pelo líder. Essa ideia, esse problema deverá ser resolvido por todos.
Deve haver um tempo, geralmente o tempo de 5 a 10 minutos. As pessoas deverão dar ideias para solucionar o problema. Exemplo, eu quero aumentar a venda de carro nesse mês, no mês de novembro. O que podemos fazer? Inicia-se o relógio, o líder fica de pé e andando ao redor da mesa. A equipe fica sentada e durante todo o tempo o líder promove essa equipe. Vamos lá, vocês conseguem, eu quero mais uma ideia. Importantíssimo, todas as ideias devem ser ouvidas e todas as ideias não, de jeito nenhum, podem ser julgadas. Você não deve julgar, nem cortar, nem questionar, nem falar e se, isso não dá, nada. Porque a partir do momento que a gente recebe um bloqueio na nossa ideia, a gente para de pensar. Durante 5, 10 minutos, cada um pode falar a coisa mais inteligente ou a maior bobagem do mundo e não terá problema algum. Se vocês não sabem, na escola do Elon Musk, a meta dele é fazer com que as crianças errem para poder inovar. Ele já percebeu isso. As pessoas que são livres para errar, elas conseguem inovar. Então vamos dizer que nós começamos a nossa reunião quinzenal aí com a nossa equipe. Existe uma pessoa que fala muita besteira em relação ao objetivo. Vamos plantar flores no jardim para vender mais carro. Vamos mandar uma carta para não sei quem. Coisas que não fazem sentido. Tudo bem, a gente pega essas ideias, não serão realizadas. Porém, essa pessoa que está falando coisas sem sentidos, ela está criando uma cadeia, uma rede neurológica no sentido do objetivo e ela vai melhorar cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. À medida que aquela que fica quieta e deixa de falar para não cometer um erro na frente das pessoas, porque vai ficar envergonhada, porque ela é mais inteligente, ela se formou numa faculdade melhor e ela não pode se expor, ela vai ficar estagnada. Então, seja corajoso, dê ideias. E aí, ao final desses 5, 10 minutos, serão colhidas as melhores ideias, as 3 melhores ideias, por todos, julgadas por todos. E dessas 3 melhores ideias, uma será posta em prática no dia e as outras 2 durante a semana. Essa é uma meta do Brainstorm que vai fazer com que a sua equipe se destaque na venda de carros. E a partir do momento que a sua equipe começa a se destacar, com certeza a empresa tem um plano maior para você. Comece liderando a sua equipe, porque no futuro você estará liderando uma grande empresa. Para isso, você que é líder, hoje convocado pelo Hugo, eu comprei um presente para você, os 5 desafios das equipes. E neste livro que eu vou entregar para vocês, eu quero que vocês leiam e eu quero que vocês façam anotações. Aqui existem exemplos fantásticos e reais do que acontece numa grande empresa, de como as pessoas se portam, de como as pessoas pensam a respeito do que está acontecendo. Pequenos pensamentos de colaboradores, eu queria estar dentro daquela sala, aquela pessoa tem uma personalidade assim, julgamentos. E quando a gente está numa posição de liderança, a gente é julgado. Então vocês estão saindo de uma posição de julgarem colaborador, onde você tem, entre aspas, o direito de julgar e mostrar defeitos, para uma posição onde as pessoas vão olhar os seus defeitos e vão colocar para vocês. Espero que vocês saibam observar os seus próprios defeitos, agradecer as pessoas que mostram esses defeitos para vocês e continuem evoluindo. Porque depois desse livro, a partir do momento que vocês começarem a usar o Brainstorm, eu prometo para vocês que vai mudar muito, não só a sua equipe, não só a quantidade de vendas que você está fazendo, mas a sua postura, a sua cabeça em relação de tudo que acontece à sua volta. Lembrando que aquele que tem mais consciência se responsabiliza mais pelo ambiente a qual ele está. Ele é um ser humano melhor, ele fala mais educado, ele escuta com mais clareza, 2 para 1, ele fala menos, ele expõe menos a empresa na frente dos funcionários. Lembrem, quanto maior a sua função, maior a sua responsabilidade. E como estamos falando de negócio, quanto maior o negócio, maior o risco. Vocês merecem e têm capacidade para isso. Leiam o livro, façam as suas anotações e vamos estudar juntos para que desse livro a gente tire um grande resultado para a Ford Boss. Júlio Mariano, sucesso!